Olá, o nosso trabalho foi realizado na Erem Abílio de Souza Barbosa, em Orobó, com uma turma do segundo ano do ensino médio. E a nossa proposta didática, ela seguiu a seguinte sequência. Primeiro, nós fizemos a reprodução do experimento, né, do vídeo 2. Escolhemos o vídeo 2, que tem como título O que significa fazer as coisas tipo menina. Em seguida, foi reproduzido o vídeo na íntegra, né, para que os alunos pudessem comparar a experiência que eles tiveram com o vídeo. E a gente teve uma breve conversa sobre isso e seguimos para o jogo da verdade. No jogo da verdade, eles ficaram reunidos em círculo e aí cada pessoa que foi escolhida tirava uma perguntinha da caixa e a partir daí a gente começava o debate. Falando das impressões, né, que eu tive, eu achei que foi de um interesse muito grande deles, né, a temática, porque eles se sentiram parte do conteúdo, né, eles se sentiram, o conteúdo estava representando as vivências realmente do dia a dia, né, e eu percebi também que existe um grande esforço da parte deles em reconhecer que esses estereótipos de gênero são uma construção social, né, que vem culturalmente enraizada e que de, é inevitável, em certos momentos, não reproduzir, né? E com relação às aulas, né, de educação física, as meninas concordaram, assim, na conversa, elas concordaram que em determinados momentos existe sim a questão da exclusão, da desigualdade por parte dos meninos, mas que às vezes elas próprias, elas se limitam, né? Elas mesmas se afastam por algum motivo e se excluem das práticas. Inclusive, o texto base, né, da nossa atividade, que é intitulado Educação Física e as Questões de Gênero, cita o autor da Olio, que em uma observação ele percebeu um descontentamento das meninas em relação à inferioridade motora comparada aos meninos. E eu achei que foi bem, as colocações das meninas na aula foram bem parecidas com esse exemplo. E aí foi questionado se as aulas oportunizavam, né, as oportunidades eram iguais para meninos e meninas nas aulas mistas, e eles concordaram que sim, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, embora nem todo mundo aproveite essas oportunidades, mas que as propostas da aula, as atividades, elas sempre priorizam a participação de todo mundo, né? Priorizam essa inclusão que é tão necessária para o bom desenvolvimento da aula. Bom, o que chamou a atenção, né, nesse experimento foi como os meninos, eles representaram os gestos, né, eles eram solicitados pela professora a fazer pequenos gestos do dia a dia, né, como correr, lutar e arremessar, como meninas, como eles desempenharam esse papel de realizar esses gestos como meninas. E eles reproduziram com movimentos fracos, lentos, né, caricatos, reforçando os estereótipos de que associam o feminino à fragilidade e à inferioridade. E aí, depois dessa encenação, foi proposto pela professora, né, um jogo da verdade. E aí, vários questionamentos surgiam desse jogo da verdade e que eles começavam a debater, mas isso, todo o grupo se envolvia no debate. E eles podiam expressar as opiniões sobre diversos temas ligados a essa questão dos gêneros. E aí, os próprios estudantes, né, eles já conheceram como essas ideias elas estão enraizadas. E aí, não apenas na escola, uma fala de uma menina que eu achei super interessante é que ela trouxe isso para o mercado de trabalho também, né? Então, ela até exemplificou que se um faxineiro ele tem, por ser do sexo masculino, desempenhando a mesma função de uma mulher, ele vai ganhar mais e vai ter se respeitado lá fora em função do simples fato de ser homem, né? E aí, essas reflexões, né, nos ajudam também a trazer um link assim, com essa vivência dos textos que a gente estudou essa semana, de Osmar Souza Júnior, que discute o gênero, né, corpos, a masculinidade na educação física escolar, que embasaram nossos estudos. Né? E aí, Souza Júnior ele destaca como a educação física, historicamente, ela reforçou
desigualdades de gênero, privilegiando, né, sempre a questão da força e da competição, e associando determinadas práticas ao universo masculino. E isso afeta, né, a autoestima das meninas, contribui para a ideia equivocada de que elas são menos capazes, algo que, como os alunos perceberam, se estende também, né, como a gente já falou, no que diz respeito ao mundo profissional. E aí um texto também, que não foi material principal, mas foi um material de apoio complementar, foi o de Silvana Goldner, em seu artigo A Educação dos Corpos, dos Gêneros e das Sexualidades e o Reconhecimento da Diversidade. Ela aprofunda essa questão, mostrando que a escola não apenas educa corpos, não apenas, desculpa, educa mentes, mas também educa corpos, né? E esses corpos, eles são disciplinados de maneira distinta. As meninas são ensinadas a conter, se ocupar menos dos espaços, enquanto os meninos são incentivados à força e à liderança. É importante a gente salientar a condição da educação física enquanto uma proposta mista, quanto à relação de meninos e meninos dentro das aulas, porque à medida que a gente tem homens e mulheres atuando socialmente em conjunto, é importante que a educação física tenha esse papel de trabalhar essa equidade de gênero, trabalhar os papéis de gênero de acordo com ideias de equidade, com ideais também de inclusão. Então, assim como um dos textos, ele faz a gente refletir que é importante proporcionar atividades que se articulem com dois eixos orientadores, um orientado para a sensibilização e outro voltado para a vivência de situações inclusivas. Então, a gente precisa que eles reflitam sobre gênero, o papel de gênero na sociedade, o que é que está imposto e o que é que deve ser modificado para que haja equidade. Então, as aulas de educação física, elas são tem um papel importantíssimo nesse sentido. E o professor de educação física, a professora, precisa estar atuante e atento a essas relações de gênero, porque, como é abordado no texto, só o fato das aulas serem mistas não configuram a equidade de gênero. Às vezes, as relações de gênero tradicionais que a gente tem, elas são manifestadas dentro de uma aula mista. Aí é necessário que o professor atue diante dessa desigualdade de gênero que possa vir a acontecer dentro das aulas. Eu achei interessante numa parte do vídeo que um dos meninos relatou que não se importava que as meninas jogassem junto com eles. Isso mostra um tipo de relação diferente do que poderia se ter décadas atrás, quando os meninos iriam dizer que não seria possível, porque elas iam sofrer de alguma forma, elas não iam conseguir pegar na bola. Mas eles não, eles prontamente disseram que não se importavam, que iriam saber jogar junto com elas. Então, o papel do professor, da professora, é primordial no sentido de estabelecer a equidade dentro de uma aula mista, quando a gente tem uma sociedade que ainda hoje define os papéis de gênero de maneira tradicional e provocando uma exclusão muito grande para os grupos minoritários. Então, a gente vai reproduzir aqui um trechinho da conversa que aconteceu em sala de aula. Eita, não dá para sair o áudio. Então, cancela, vamos tirar o vídeo. Para você, o que é desigualdade física? Para mim, é porque o menino exclui muito a menina, né? De tudo para fazer. A mulher tem que sempre estar lavando louça, varrendo a casa, lavando roupa, tudo. Aí não se inclui, não fazer nada. Só o homem. Desses machos fizeram, acho que tá. Eu posso falar? É, Desigualdade de gênero. Vamos usar o exemplo do emprego, que hoje em dia já não é tão aplaudido assim, porque já está tendo ali uma igualdade. Desigualdade de gênero, para mim, é uma desigualdade meio no âmbito social da mulher. Por exemplo, porque eu sou mulher, eu trabalho como faxineira e eu recebo muito menos do que ele, que também trabalha como faxineiro e recebe muito mais.
Isso para mim é desigualdade de gênero. Sim, faz parte de tudo na sociedade. Em todo lugar da sociedade, para mim, vai ter um preconceito em diferenciar o gênero. Tudo hoje em dia, onde você vai, é privilegiado do homem, especificamente do homem branco. Ainda tem isso. E, tipo, isso tem em todo lugar. Tanto na escola, como num beco que você vai, a questão de oportunidade é mais virada para os homens, porque a mulher não vai fazer tão direito como o homem. Então, assim a gente conclui a nossa contribuição com a atividade da semana.